E aí, pessoal, boa noite. Bom, provavelmente nessa daqui vai ser a nossa última aula remota. Não significa dizer que vai terminar, né, a questão dos vídeos, porque acho que virou, né, um recurso muito bom para deixar registrado aí, né, para aluno que no dia da aula às vezes está com sono, né, às vezes não consegue programar direito, aí sempre fica um vídeo para depois poder voltar, né, e programar com mais calma aí, né? Então, mas vamos lá. Aula passada eu mostrei para vocês o Bubble Sort, né, que no caso é um dos algoritmos mais simples de ordenamento aí de dados, né, dentro de vetores e tal. Ele tem uma complexidade, né, digamos assim, uma performance não muito boa para a execução do algoritmo, né? Existem outros algoritmos de ordenação aí que executam o que o Bubble Sort faz em milésimos e milésimos de segundo, que ele demora, por exemplo, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, né? Então, fazendo uma comparação, ele é bem precário, né, em questão de performance quando se trata dos outros algoritmos aí. Isso não significa dizer, né, que a gente pode melhorar o nosso algoritmo, certo? Eu vou mostrar para vocês que nem sempre, digamos assim, o tamanho do código, né, mais linhas de código significa mais gasto de performance pelo nosso computador, né? Às vezes, linhas de código não se reflete quanto maior, pior, né? Então, vou mostrar para vocês aqui. Uma coisa que a gente vai fazer, né, manipulando o nosso código que a gente fez na aula passada, é verificar quantas vezes o Bubble Sort ele acessa aquele nosso array, né? Ele, digamos assim, quantas vezes ele passa pelo nosso array, tudo bem? Então, bora criar uma variável aqui, ó, antes de iniciar o Bubble Sort, chamado contador igual a zero, né? Contador igual a zero, então toda vez que ele vai passar pelo nosso array, né, a gente pode botar aqui, ó, contador vai ser mais igual a 1, certo? Dessa forma bem aqui. Ou seja, toda vez que ele passa pelo nosso array, aquele contador incrementa. E depois a gente pode printar aqui no final, né? Contador, ficar aqui em cima. Verificação de array, né? Se a gente executar aqui, eu vou botar um range de tamanho de 10 naquele nosso array, né? Vou ficar maior um pouquinho. Então, por exemplo, ele executou para esse nosso array embaralhado aqui, né, 90 verificações, tudo bem? Então, toda vez que ele passou, digamos assim, ele verificou uma casinha do nosso array, ele aumentou o contador em 1, né? Então, a gente vê aí, né, que teve 90 verificações de array. Então, se a gente rodar de novo, né, toda vez tem 90 verificações. Eu não sei se vocês se recordam, mas nos exemplos que a gente viu na aula passada, muitas vezes o Bubble Sort ele já organizou, né, todo o nosso array e mesmo assim ele continua executando, né, por conta da natureza de como a gente implementou ele. Então ele sempre vai verificar, digamos assim, 90 vezes com um array de 10 posições aí. A gente pode diminuir esse número, né? Isso daí indica o quê? Que a gente pode diminuir as vezes que ele verifica o nosso array sem precisar organizar nada, né? Então essas verificações de array que quando o array já está todo organizado, a gente pode evitar que aconteça no Bubble Sort e assim a gente evita que o programa ele verifique muitas vezes o nosso array de forma inútil, né? Então como é que a gente pode fazer isso? Bom, uma das maneiras que a gente pode fazer isso eu posso criar um booleano, né, chamado troca realizada, começando com false, né? Opa, false é com maiúsculo. False. E eu acho. Na verdade, desculpa. Estou acostumado com Java, né? Eu começo a botar o tipo da variável, mas no Python não precisa. Então eu criei, né, a variável troca realizada, começando com false. E o que vai fazer? Se o Bubble Sort ele realizou uma troca, né, de valores, ou seja, quando ele ordenou um pouquinho o nosso array, essa troca realizada bem aqui ela vira true, certo? Caso ele não organize, ele não caia nesse if aqui, né, e nenhuma vez, então o que a gente pode fazer? A gente
tem que executar quando ele chegar no for exter, né? If troca realizada foi igual a true, não, igual a false, né? A gente quebra aquele nosso for, certo? Dessa forma bem aqui. Com isso, o que vai acontecer? Vocês viram que eu adicionei mais linhas de código, né, ao nosso algoritmo aí. O que vai acontecer? Esse contador que a gente criou foi apenas para verificar quantas vezes, né, ele faz uma verificação dentro do nosso array. Ou seja, para um array de 10 posições, 90 vezes. Agora eu criei essa variável booleana aqui, troca realizada. Ela começa com false, né, ela começa sendo falsa. E quando ele cai num if bem aqui, esse if acontece quando o nosso bubble sort ele precisa trocar, né, os valores, ele precisa fazer aquele switch de posições. Ele vai dizer que a troca realizada vai ser true, certo? Então, caso ele passe por todo o nosso array bem aqui, né, por todo esse for interno, e a troca realizada em nenhum momento virar true, significa o quê? Que aquele nosso array não precisou de nenhuma troca durante aquela verificação, ou seja, para o bubble sort significa que aquele array já está todo organizado. Caso ele esteja todo organizado, ele não vai mais precisar ficar fazendo verificações adicionais dentro do nosso array, né? Então, por isso que tem esse if aqui externo a esse for interno, bem aqui, né? Esse if aqui pertence a esse for, né? Então, por isso que Python, a indentação é muito importante. Então, se ele chegar aqui falso, significa que nenhuma troca foi realizada. Caso nenhuma troca foi realizada, ele quebra a execução de for, ou seja, ele quebra a execução de for adicionais que são irrelevantes, né, para o nosso algoritmo. Só esqueci de dizer que troca realizada aqui sempre vai começar com false, né? E depois ele pode mudar para true bem aqui, certo? Então, dessa forma aqui, ó, quando eu for executar para 10 posições, vocês vão verificar que algumas vezes o nosso programa ele vai diminuir o número de verificações realizadas dentro do nosso array. Eu vou executar bem aqui. Ó, agora ele usou 63 verificações. Agora ele usou 72. Agora ele usou 63 de novo, né? E assim ele vai mudando, ó. Aqui deu 54 verificações só, né, em comparação a 90. Então, com essa adição dessa linha de código, a gente conseguiu meio que otimizar o nosso bubble sort, né? Vocês devem estar pensando, mas beleza, é o mesmo tempo que tá demorando para executar com essas alterações, né, com 10 posições. Mas imaginem para um escopo bem maior, né, um array com 100 mil posições, um array com 1 milhão de posições, né? Fazer verificações adicionais no tamanho de um array dessa magnitude é muito pior, né? Então, essas alterações que a gente fez em um array de grandes escalas, eles são, né, alterações críticas, né, para melhorar o desempenho daquele nosso algoritmo. Tudo bem? Então, basicamente, dessa forma aqui, a gente conseguiu otimizar, né, o tempo do nosso bubble sort, certo? Nas próximas aulas, né, provavelmente presenciais, a gente vai ver os outros algoritmos de ordenamento. E quando chegar ao final, né, desses algoritmos, a gente vai verificar, né, como é que a gente consegue calcular a complexidade, né, desses diferentes algoritmos, né, que têm o mesmo objetivo, mas desses diferentes algoritmos com relação ao processamento do nosso computador, né, a velocidade que eles processam utilizando grande quantidade de dados aí. Tudo bem, gente? Então, basicamente a aula era isso e até a próxima.